Seja bem-vindo ao curso de Web Designer da plataforma Mais FMG. Eu me chamo Cláudio Moisés, sou formado em Ciência da Computação e tenho experiência na área de Web Design. Essa é a aula de número 1. Então, o conteúdo deste curso vamos passar por 4 módulos, que é Introdução ao Web Designer. Vamos falar sobre também edição e criação de imagem utilizando 2 programas populares e gratuitos. Vou abordar sobre cores e estilização utilizando o CSS. E por fim, falar sobre prototipagem de websites utilizando uma plataforma popular chamada Figma. Então, como sugestão, eu sugiro que vocês, antes de iniciar esse curso, acessem a plataforma Mais FMG e realizem dois cursos que estão disponíveis lá, que é o curso de Programação Web Básico e seguido de Programação Web Avançado, principalmente o Programação Web Básico. Então, o Web Design, o que é o Web Design? Ele é responsável pelo projeto estético e funcional do website. Então, ele vai se preocupar com a aparência, com a navegabilidade do usuário, com as interações que o usuário precisa realizar no website. O profissional web design ele tem dois tipos de profissionais. Tem o profissional de UX e o profissional de UI. Tem esses dois mais populares. Então, o X ele está preocupado com a experiência do usuário, que seria a pesquisa, a validação do produto, isso relacionado ao aspecto do usuário. Qual os testes que o usuário está tentando fazer? Quem são os usuários? Quais os problemas que eles estão enfrentando? Ou seja, como uma pessoa se sente enquanto está utilizando o website? E como ele se sente depois de utilizar? Então, essa são tarefas do profissional de UX. Aí tem o profissional do UI, que ele está preocupado com a interface do usuário. Como os usuários verão o produto? Quais são as cores? Qual a fonte escolhida? Como vai ser as imagens? O layout do website? Por que essas cores são utilizadas? Também pensar como a responsividade do site. Então, a responsabilidade está relacionada com, por exemplo, um site. Diferentes usuários acessam o site com um dispositivo diferente. Por exemplo, através de um notebook, através de um celular, através de um tablet, assim por diante. Então, o site ele precisa alterar o seu layout para que um usuário consiga visualizar de forma adequada, independente do dispositivo que ele está utilizando. Temos também relacionado ao web design são os motores de busca. Por exemplo, tem um motor de busca da Google que ele busca através da internet colocar no seu banco de dados os sites novos. Por exemplo, isso permite que quando um usuário busca algum site no Google, esse site seja disponibilizado o link para o usuário conseguir acessar. Então, o Google, o Bing e o Yahoo são motores de busca. Normalmente um site, tem alguns elementos que são bastante populares. Por exemplo, aqui eu tenho um cabeçalho do site, em inglês aqui header. Eu tenho sempre normalmente um menu de navegação, um menu onde tem sobre, início, galeria, que seria normalmente aqui no meio. Então isso depende do designer do site. Eu também tenho alguns elementos relacionados ao conteúdo do site, onde eu tenho, por exemplo, o conteúdo principal, posso ter propaganda na esquerda, direita. Então tem relacionado ao conteúdo. Por final também tem um rodapé do site, normalmente até informando quem que desenvolveu o site e qual foi o ano da última atualização dele. Então, o HTML5, vocês viram aí no curso de programação web, ele tem diversas tags. Eles adicionaram tags para facilitarem a leitura
através de outros codificadores, outros programadores webs, que são os elementos semânticos, que são comandos que descrevem claramente o seu significado. Por exemplo, aqui eu tenho esse código na direita de um exemplo semântico e um exemplo não semântico. Por exemplo, se a gente utilizar apenas div, a gente bota aqui o id dizendo do cabeçalho, que é a header. A gente utiliza também outra classe aqui para seção, uma classe para artigo, outros elementos para imagem, outro elemento para rodapé. Então, no HTML5, ele trouxe novas tags. Por exemplo, agora tem uma tag específica para header. Eu não preciso estar utilizando div, id e colocando um header. Eu tenho uma tag específica para rodapé. E assim por diante. Eu tenho agora diversas tags. Não preciso estar poluindo mais meu código, que agora o HTML5 permite eu utilizar essas tags específicas para isso, fazendo com que o código fique mais claro para possíveis alterações no futuro. Eu também tenho que me preocupar no design com as unidades de medidas, que são elementos para expressar o comprimento dos elementos. Por exemplo, eu posso expressar uma caixa em centímetros, que é uma medida absoluta. O que significa isso? Por exemplo, que é uma medida que sempre vai ter aquele valor. Por exemplo, definir uma caixa de 10 centímetros. Então, independente da tela do dispositivo, sempre vai ter 10 centímetros essa caixa. Então, a mesma coisa em polegada. Eu tenho o pixel. O pixel também ele é uma medida absoluta. Sempre, por exemplo, uma caixa sempre vai valer 20 pixels. Eu tenho uma medida também relativa. Por exemplo, aqui, porcentagem. Por exemplo, vamos dizer que eu defini uma caixa que seja 10% da minha tela. A largura da caixa vai ser 10% da largura da tela. Vamos dizer, se minha tela tem tamanho de largura 1000, minha caixa sempre vai ter 100. Então, se eu mudar o dispositivo, agora eu estou utilizando outro dispositivo, que a largura agora dele é 500. Então, o meu elemento vai ser 10%, que seria, nesse caso, 50. Então, é uma medida relativa a partir do tamanho do meu dispositivo. Também tem o tamanho da fonte, que também está relacionado ao tamanho da fonte do dispositivo. Então, aqui tem alguns exemplos de layout na web, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um header, um conteúdo e um rodapé. Eu tenho aqui o conteúdo dividido em duas partes. Tem um conteúdo dividido em 3. Então, o layout posso criar diversos tipos de layout. Agora vamos entrar sobre um tema de alguns layouts utilizados. Um deles é o layout tabular, que é, por exemplo, aqui eu crio uma tabela e eu estou dividindo meus elementos a partir dessa tabela. Por exemplo, eu tenho aqui 3 linhas, 1, 2, 3 linhas e 4 colunas. Vamos dizer que na primeira linha e primeira coluna eu coloquei a logo. Na segunda e terceira coluna, segunda, terceira e quarta coluna, eu coloquei os itens de um menu. Eu defini cores por fundo desses itens, como os itens do menu tem uma cor próximo de vermelho aí. Então, qual é o problema relacionado a esse tipo de layout tabular, que era utilizado mais no passado? Seria a adaptação de telas diferentes. Ele não tinha muita dificuldade para realizar a adaptação de telas diferentes. O código fica bastante complexo fazendo dessa maneira, utilizando o table. Também eu tenho um problema com sobreposição de elementos, para ficar configurando sobreposição de elementos. São problemas que eu tenho a utilizar um layout tabular, utilizando o table para fazer o layout da minha página. Eu tenho outro layout mais recente, que são os layouts Flexbox. Então, o layout Flexbox ele é utilizado normalmente para sequência de elementos unidimensionais. Por exemplo, eu quero tratar linhas e colunas. Eu tenho aqui meu layout, vamos dizer que minha página, ela tem conteúdo, eu dividi a parte do conteúdo em 3. Então, eu consigo utilizar o Flexbox. Aqui eu tenho uma parte do conteúdo, tenho uma parte do meio e outra parte. Então, definir em colunas. Eu consigo também tratar dessa forma, colunar.
Esses exemplos de Flexbox e Grid, vamos ver agora no VS Code, um pouquinho para frente. Então, tem outro tipo de layout que eu posso utilizar, que é o Grid CSS, onde ele é um sistema baseado em grid, onde tem também linhas em coluna. Agora veja aqui que ele é utilizado para websites mais complexos. Por exemplo, essa primeiro elemento aqui, ele está ocupando uma linha, a primeira linha e a segunda linha, e está ocupando a primeira coluna, enquanto o outro só está ocupando um espaço menor. Então, para coisas mais complexas, normalmente é utilizado o Grid CSS. Outra coisa no Grid CSS é que eu posso definir o espaçamento que está entre linhas em colunas. Por exemplo, esse azul aqui, ó, eu consigo definir o espaçamento entre linhas e colunas, e a esse comando ele chama de gap, que vamos ver a seguir. Então, vou abrir aqui o VS Code para tentar explicar. Então, vou abrir aqui lado a lado o site. Opa. Então aqui eu tenho aqui, vou botar aqui lado a lado. Então aqui eu tenho um código na esquerda. Aqui eu estou utilizando um programa chamado Visual Studio Code, que vocês podem baixar, como vocês viram lá o curso de programação web básico, ensinando a instalar isso aqui. Então aqui eu tenho o arquivo chamado teste.html, onde eu tenho um HTML básico aqui. Vou escrever alguma coisa aqui, oi. Então salvei. Ele já atualiza, atualiza no lado da direita. Tem um plugin chamado Live Server, que permite fazer isso. À medida que eu atualizo na esquerda, ele já atualiza na direita, no navegador. Então, um exemplo inicial, eu tenho esse aqui, o exemplo utilizando medidas. Por exemplo, eu estou definindo, eu tenho uma div, e estou definindo que essa div tem uma largura de 5 centímetros e uma altura de 2 centímetros. Quando eu salvar, vai aparecer aqui. Então, em qualquer dispositivo, eu defini esse centímetro. Eu posso definir também que tenha, por exemplo, 50% de largura. Minha página. Como vocês podem observar, agora tem 50% da minha página, da largura da página, foi para essa div. Então são dois exemplos de utilizando medida relativa e absoluta. Absoluta e relativa. Agora vamos exemplificar a utilização do Flexbox. Então aqui eu tenho um exemplo do Flexbox. Vou copiar meu style. Então aqui eu tenho meu style. Vou apagar essa div azul. Colei aqui meu style, já explico isso. Vou copiar a parte do body. Tem aqui o body. Certo. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho no body, que é o conteúdo, vai ter uma classe container. E essa classe vai ter 6 elementos, 6 divs. Cada div vai estar em uma caixa, uma classe chamada caixa, sendo que eu diferenciei só para caixa e coloquei para entre um e outro, eu coloquei uma cor verde, por exemplo, na segunda, na quarta e na sexta, para não ficar tudo vermelho aqui, para a gente conseguir visualizar melhor. E coloquei o conteúdo relativo à caixa, o número da caixa, coloquei 1, 2, 2, 3, 3. São os conteúdos. E o que é que eu tenho na caixa agora? Eu tenho aqui, para utilizar Flexbox, eu preciso, no display, eu preciso colocar o comando flex. Eu defini que a altura do meu container, que está todos os elementos, tem tamanho 800 pixels. Eu estou definindo que a direção dos meus elementos vão ser em linhas. Aqui com o comando row. Por exemplo, se eu botar column, a direção dos elementos vão ser em coluna, mas eu quero definir como linha. Eu também defini que o comando flexWrap, que é um comando que ele vai diminuir o tamanho para caber na mesma linha. Por exemplo, vamos dizer que cada caixa aqui dessa eu defini como 10%. Se eu definir como 10%, então vai caber, como só tenho 6 caixas, vai caber em 100% da tela.
Então, o NoApp, ele não vai precisar diminuir minha caixa para caber. Por exemplo, vamos colocar mais de 10. Aqui, ó, vou botar muitas aqui. Ó. Vou salvar. Vocês podem observar, eu tenho mais de 10 caixas, que daria, como cada um seria mais de 10%, daria mais de 100%. Então, quando eu coloco no app, ele vai redimensionar as caixas, em vez de ser 10%, vai diminuir o tamanho para caber em uma única linha. Quando eu coloco sem ser no app e salvo, ele vai deixar só as 10 caixas e vai colocar as outras nas linhas seguintes. Então, um comando importante que é flex o app. Quando eu boto no app, ele vai redimensionar porque eu quero tudo na mesma linha. Aqui eu vou falar só dessa caixa, que cada caixa, aqui eu defino o tamanho da caixa e também o tamanho da largura e o tamanho da altura. E também defini a cor do fundo como vermelha, como eu mencionei anteriormente. Vamos apagar essa aqui. Que voltando para cá, eu tenho dois comandos, que é um comando normalmente relacionado ao alinhamento horizontal dos elementos, onde eu posso colocar alguns valores aqui. Eu estou colocando aqui, por exemplo, vamos dizer, colocar aqui primeiro center, por exemplo, para ficar mais simples. Coloquei center. Então, esse primeiro aqui é relacionado ao alinhamento horizontal. Por exemplo, se eu botar left aqui, ó, os elementos vão começar na esquerda. Se eu botar centro, fica no centro. Então, na direita, se eu botar right. E aqui é relacionado ao alinhamento vertical. Por exemplo, se eu botar left aqui, meu layout vai iniciar no vertical. Então, botei no centro, vai ficar no centro. Eu posso seria aqui flex start também, né? Se eu quero iniciar aqui é o alinhamento horizontal, estou iniciando no início. Eu posso botar aqui flex end, que eu quero mais para a direita. Quero iniciar na direita. Então eu posso fazer posso variar meu layout dessa forma utilizando Flexbox. Eu também tenho outro comando interessante que é aqui Space Audio, onde eu defino um espaçamento igual entre os elementos. Por exemplo, eu quero, deixa eu voltar aqui. Vocês podem ver, entre os elementos sempre tá ocupando o mesmo espaço. Então, para isso eu utilizo Spatial Audio. Então, se eu quero fazer uma página que entre os elementos fiquem o mesmo espaço, eu posso utilizar Spatial Audio. Ou então eu posso utilizar o espaçamento, definir espaçamento máximo entre os elementos. Então eu quero que fique no máximo, espaçamento máximo que eu consigo para... isso aqui é bastante utilizado, por exemplo, quando eu tenho uma logo. Aqui, por exemplo, eu teria a logo aqui no 1 e teria os itens do menu no 2.2. Eu quero dar um espaço maior entre elementos. Aqui também é bastante utilizado para construir alguns tipos de menu. Então, esse é o exemplo utilizando Flexbox. Agora vamos, por exemplo, utilizando o CSS Grid. Então, aqui eu tenho o meu... Vou copiar logo tudo aqui. Pronto. Então, o que tem aqui? Aqui no body, aqui eu estou agora utilizando o Grid CSS. Aqui eu preciso de uma classe Grid Container, que vai conter todos os elementos. E aqui tem meu site. Por exemplo, meu site ele dividiu em 8 elementos. Então tem um elemento, esse elemento aqui, que vai ocupar 2 linhas em uma coluna. Que é o diferencial. Os outros vão ocupar só uma linha e uma coluna. Só está no espaço de uma linha e uma coluna específica. Então agora eu tenho aqui o Grid Container, onde eu estou definindo em vez de Flex, no outro exemplo, aqui agora é Grid. Onde eu tenho aqui o grid, eu tenho esse outro comando que é de grid template, onde eu estou definindo o número,
o número de colunas que vai ter nesse grid. Por exemplo, vai ser 3 colunas. E quando eu coloco alto, que essa coluna, o tamanho de cada coluna vai adaptar a partir do conteúdo dela. Por exemplo, se eu aumentar bastante o conteúdo aqui, ó, quando eu salvar, aí essa coluna ela ficou maior, então é alto. Ele vai se adaptar a partir do conteúdo. Aqui eu tô dizendo que esse gap aqui é um comando onde eu estou definindo o tamanho de 10 pixels entre as linhas, entre os elementos, né? Entre 1, 2, 4 e 3, entre as linhas e as colunas. Eu estou colocando o pad, que é o afastamento entre os elementos. É um pad de 10 pixels em relação ao topo. O pad do topo. Se eu tirar aqui e botar 0, para vocês observarem. Aí eu tirei o pad do topo. Vou voltar. Eu também tenho agora, eu estou relacionado aqui aos elementos da div, onde eu tenho os elementos, cada elemento vai ser cor verde. Eu estou alinhando o texto no centro. Eu tenho um padding do topo de 20 pixels entre cada um dos elementos. Ó. Eu tirar aqui para 0. Vocês podem ver, ele tirou o padding. Eu também tenho, eu defino que um elemento vai ocupar mais de uma coluna ou linha dessa forma. Então, por exemplo, o item 1, que é a classe do item 1 aqui, ó. O item 1 ele vai começar na linha 1 e vai terminar antes da linha 3, que está aqui então ele vai ocupar a linha 1 e 2. Então, dessa forma eu consigo fazer layouts bem complexos utilizando o grid CSS. Espero que vocês pratiquem e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.